tônicas do ensino de Jesus foi a doutrina da graça. E o que é a doutrina da graça de Deus? É o fato de que a gente não merece o perdão, a gente não merece a salvação, mas apesar disso Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso fica muito claro do início ao fim. Jesus foi enfático diversas vezes. Ele usa inclusive ilustrações em forma de parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A maioria deve conhecer. Ele foi lá, pegou a herança que ele tinha, pediu ao pai e dilapidou toda aquela herança, detonou tudo, com balada, com doideira. E depois de ele gastar todo o dinheiro que o pai tinha dado de herança para ele, ele volta, humilde, querendo ser recebido como empregado, porque o pai era muito próspero. E o pai recebe ele de volta como filho, e estava ali de braços abertos, e se alegra pelo retorno dele. O que é isso? Esse moleque dilapidou todo o dinheiro que ele tinha como herança, ele já não tem mais nada aqui na minha casa, ele negou os cuidados da minha casa, não é? Ele não merece isso, ele não merece ser recebido. Mas diz a palavra que o pai estava de braços abertos, colocou o anel no dedo dele, sandália nos pés, sinais de que ele estava dizendo: olha, você não só é bem-vindo de volta, mas você de novo vai ser chamado de filho aqui. Empregado coisa nenhuma, você é filho. Isso é uma mensagem de graça tremenda que Jesus pregou. A outra foi aquela da parábola dos trabalhadores na vinha, não é? Alguns que tinham chegado cedo começaram a reclamar com Jesus, com o Senhor, né? Com o dono da vinha, porque ele no final do dia pagou a mesma quantia que tinha pago para os que chegaram cedo, para aqueles que tinham chegado no fim da tarde. E aí, isso não é justo? Você está pagando para esses que chegaram no final da tarde a mesma coisa que o Senhor pagou para nós que chegamos aqui cedo, nós que merecemos, nós que fizemos por onde, nós que ralamos. E o trabalhador fala: eu sou o senhor da vinha, eu faço o que eu quero e bem entendo, eu ajo com graça. Deus não pensa nas categorias de justiça o tempo todo, porque se fosse para ser assim, a gente estava lascado, a gente não ia ser de forma alguma alcançado. Então a graça de Deus, por definição, é injusta. A graça é favor imerecido. Não é justo Deus agir com perdão para alguém que fez a coisa errada, mas Ele age assim. Essa é uma tônica de todo o Evangelho. E aí alguns, por não entenderem a graça, dão lugar a um comportamento legalista. O que é legalista? É alguém que se apega à lei e muitas vezes até extrapola a lei. E ao invés de pregar a graça e o perdão de Deus, prega um tipo de evangelho em que a sua virtude pessoal é colocada em evidência. E aí existem duas faces opostas do legalismo. A primeira delas é aquela face que está pronta a condenar os outros, está sempre procurando o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está no seu próximo, está sempre contabilizando as falhas dos outros, aquele entendimento legalista que está sempre pronto a condenar o outro. É altivo, não é? É soberbo. E o comportamento contrário é alguém que, por ser muito legalista, por ser muito rigoroso, mais do que deveria, tem um senso de autocondenação, que quer se autopunir pelos seus próprios erros, que não consegue se perdoar, não consegue aceitar o fato de que Jesus morreu na cruz por ele, de que Deus é um Deus de perdão, e por isso tem problema no relacionamento com Deus. E invariavelmente o que acontece com um tipo ou com outro de legalista, é que eles se desviam da fé. Chega um momento que a fé se torna uma coisa insuportável, que o cristianismo se torna insuportável. Por quê? O cristianismo não é insuportável, Jesus não foi insuportável, mas uma visão distorcida, complicada pelo pecado, faz deles pessoas que estão distorcendo a essência da mensagem, e por isso deixa de haver leveza, deixa de haver alegria na presença de Deus. A presença de Deus se torna um lugar pesado, um lugar desagradável, porque ele está lendo tudo errado. E aí Paulo fala desse tema para a igreja de Colossos. Era uma igreja nova, e Paulo nunca tinha visitado aquela igreja. Epáfras, um discípulo de Paulo, tinha plantado, e ele estava então orientando aquela igreja no momento em que alguns judeus
convertidos haviam se infiltrado, mas impregnados de legalismo, e estavam tentando passar para aqueles irmãos de Colossos uma visão legalista de vida cristã, uma visão em que dava lugar, em primeiro lugar, ele ataca o ascetismo com vistas a uma certa proteção espiritual. O ascetismo é você se abster de prazeres para você alcançar a virtude. A Bíblia prega em alguma medida ascetismo. Jejum é ascetismo, né? A gente se abster de coisas, isso não tem problema. Mas existe um rigor ascético que é legalista, que procura glória para si. E uma outra coisa que Paulo detecta também em Colossos é a observação de leis cerimoniais do Antigo Testamento como forma de buscar o perdão de Deus. Observação das festas, observação de rituais. E Paulo fala assim: gente, vocês estão complicando o Evangelho, vocês estão trazendo complicação para a vida da igreja, vocês precisam estar preparados para lidar com esse tipo de influência. Coisas que têm aparência de piedade, aparência de virtude, mas não passa de legalismo que mata, uma distorção do Evangelho. E aí eu vou ler só um trecho desse capítulo 2, para a gente entender a mensagem que Paulo estava falando. Nesse trecho aqui, eu vou destacar 4 lições, que são fundamentos que Paulo estabelece para o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho que não se deixa confundir, que não se deixa abalar por tendências legalistas do pensamento de alguns. Ele fala assim, Colossenses 2:8: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Então Paulo pontua aqui, gente, cuidado para que ninguém enrede vocês com pensamentos que, ao invés de simplificar a linda mensagem do Evangelho, trazem confusão. E ele então estabelece 4 fundamentos. O primeiro deles é que Cristo é tudo o que eu e você precisamos. Ele diz assim no verso 8: tenham cuidado que ninguém venha enredar vocês com filosofias, com pensamentos, com coisas sutis, conforme tradições dos homens, coisas que têm aparência de sabedoria, aparência de inteligência, aparência de virtude, mas que não representam o Evangelho, representam rudimentos do mundo, formas de o homem falar: como é importante a gente ter uma religião, religião é muito importante, você é religioso, que bom. Não, religião não é importante, religião não é bom, Cristo é bom. Se a minha religião é algo que me liga a Cristo, aí sim é uma boa religião. É isso que Paulo está falando. Cuidado com esse pensamento religioso que fascina a tantos. Às vezes a gente fica abismado, como é que pode alguém
que ouve a gente aqui pregar e depois ouve pessoas que pregam o contrário da gente e admiram igualmente. A gente fala, gente, vocês não entenderam. É outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. E essa é uma crise de muitos pregadores que procuram fundamentar biblicamente a sua pregação. Era a crise que Paulo estava tendo em Colossos. Gente, o que vocês estão fazendo? Estão dando ouvidos a esse pessoal. Tem gente também que frequenta a igreja por anos, mas está procurando um fundamento para si além de Cristo e para a sua fé, não é? Por exemplo, algum governante herói. Tem gente agora que está numa tendência politizada demais, não é? A gente aqui procura não ser politizado, a gente aqui prega valores e princípios e condena ideologias políticas que afrontam a verdade do Evangelho, sempre. Mas nunca candidatos ou partidos. A gente entende que essa não é a bandeira do Evangelho. Mas tem gente hoje fazendo disso a bandeira do Evangelho, confundindo a cabeça de cristãos em igrejas, tentando fazer das igrejas currais eleitorais. Se você é cristão, se você segue o Evangelho, você vai votar em fulano ou beltrano. Não! Você vai votar de acordo com a sua consciência em Cristo, a partir daquilo que você leu a palavra e aprendeu nela. E quem tem que te dar paz ou não para votar em fulano ou beltrano é o Espírito Santo. Algum título acadêmico, não é? Tem gente que está em busca dessa ascensão social que vai lhe dar então uma base para a vida, uma carreira muito bem sucedida, quem sabe, que vai me fazer uma pessoa notável, que vai me fazer uma pessoa, enfim, aceita pelas outras, buscando rendimentos financeiros, buscando enriquecer. Muitas dessas coisas são boas, coisas também que podem se tornar o Evangelho para nós, ou a base da nossa vida, por exemplo, casamento e planos de vida honrados até diante de Deus, ministério, liderança na igreja. Essas coisas são muito boas, mas elas não são a base da nossa vida. Paulo está falando, a nossa base é Cristo. Cristo tem que ser tudo em nós. Alguns não entendem, né? Quando a gente fala assim, Cristo é tudo que você precisa. Como assim Cristo é tudo que eu preciso? Tem tanta coisa que eu preciso, né? Não conseguem entender, porque não tem essa percepção espiritual. E Paulo vai explicar isso muito bem aqui. Alguns já sabem que Paulo era poliglota, era um cara muito bem preparado academicamente, muito acima da média das pessoas do tempo dele. O próprio apóstolo Pedro fala assim, olha, Paulo fala coisas que são difíceis da gente entender, né? Para mostrar como Paulo era um cara sofisticado, porque tinha sido educado aos pés de Gamaliel, tinha sido educado na Harvard do judaísmo da época. Mas sabe o que Deus fez ele enxergar? Tá? Ele registra em Filipenses 3, verso 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo está falando toda essa glória humana que eu alcancei na minha carreira como fariseu de fariseus, como homem honrado na comunidade judaica. Você quer saber o que isso é para mim hoje? Vocês legalistas de Colossos, você quer saber o que é isso para mim hoje? Esterco, fezes de animais, comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele está desprezando as raízes, ele está desprezando a revelação de Deus ao povo de Deus. Não, ele está falando, tudo aquilo só tem glória, só tem beleza quando aponta para Cristo. Cristo é tudo. É Ele que eu preciso buscar, é Ele que eu preciso ter na minha vida. E aí ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 2, quando estive entre vocês não fui com discurso eloquente. Ele podia ir, ele tinha bagagem acadêmica para isso, para fazer um baita de um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, exceto Cristo e esse crucificado. Eu decidi,
pregar a vocês apenas Cristo. Por quê? Porque eu não acredito que nada tenha mais valor do que Ele, nada é mais sublime do que Ele. Vocês não precisam de nada mais do que Ele. Vocês não precisam de palestra de coach, palestra para casais, palestras motivacionais. Vocês não precisam. Olhem para Cristo, coloquem Ele no centro. E agora Paulo está falando aos Colossenses, verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Não tem nada maior do que Cristo que vocês possam desejar nesse mundo. Não tem nada de que vocês precisem mais nessa vida do que de Cristo. Amém? Essa é a mensagem de Paulo. Jesus viveu a vida que nós fomos criados para viver. Por isso, a gente só vai encontrar a plenitude quando a gente colocar toda a nossa vida nele, e quando a gente entender que ele precisa ser central, e mais do que isso, ele é plenamente suficiente. Falsas religiões escravizam, falsas doutrinas cristãs escravizam, impondo obediência para ser aceito, mas o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Cristo fez por nós. Amém? O Evangelho não é Jesus mais alguma coisa, Jesus mais boas obras, Jesus mais uma reputação, Jesus mais conhecimento teológico, Jesus mais o meu esforço. Não, o Evangelho é Cristo sendo suficiente. Nada mais tem o poder de nos salvar. E aí ele conclui, no final dessa sessão, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Não deixem que ninguém fique fazendo patrulha da vida de vocês, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, coisas boas, mas a realidade se encontra em Cristo. Você, agora que está a plena luz, você não valoriza mais a sombra. A sombra tinha uma luz parcial, indireta. Agora você está à plena luz do dia, com Cristo revelado, e Ele deve ser suficiente. O Evangelho também, segunda base importante do Evangelho que Paulo levanta: a obediência a Deus só é natural para quem ressuscitou. Muito se fala sobre imitação de Cristo, eu quero ser como Cristo, e a imitação de Cristo é uma coisa maravilhosa. Os princípios encarnados e vividos por Jesus foram maravilhosos, e eles precisam ser imitados. Mas, se alguém que não nasceu de novo, que não nasceu do Espírito, se lançar nessa busca moralista, é isso que ele vai virar, um moralista. Vai perseguir uma obediência entendendo que ele está obedecendo porque ele é bom, porque ele não é como os demais homens. E é isso que aqueles homens estavam fazendo, estavam envenenando a igreja de Colossos com a ideia de que o mérito era deles. E aí Paulo explica que a obediência, ela só é boa quando ela é consequência de um novo nascimento. E ele usa 3 figuras aqui bem radicais. A primeira é sobre a circuncisão, verso 11. Vocês foram circuncidados com a circuncisão feita por Cristo. Há uma circuncisão que é diferente daquela praticada na aliança de Deus com Abraão. Há uma circuncisão que trata a natureza pecaminosa, que mata a carne. E essa circuncisão é Cristo vivendo em vocês. Outra figura que ele usa, verso 12: vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados da morte e ressurreição. Só quem passou por essa morte e ressurreição, representada simbolicamente no batismo, é que vai viver uma verdadeira imitação de Cristo, porque está em Cristo espiritualmente. E a terceira, ele fala: Deus os vivificou em Cristo, deu vida a vocês em Cristo, só nele vocês têm vida. Incircuncisos são circuncidados no coração, impuros são purificados pelo batismo, mortos são ressuscitados. E aí, se por um lado é verdade que nós não somos salvos pelas obras, a mesma graça que salva santifica, não é isso que a gente tem repetido aqui?
A mesma graça que salva, santifica, transforma, liberta, cura, purifica, ressuscita. Essa graça transforma a gente totalmente. A mensagem do Evangelho não é: vem para Jesus e seja uma pessoa melhor. Não, a mensagem do Evangelho é: venha para Jesus, morra para si mesmo e ressuscite. É uma figura bem radical. E ressurreição tem a ver com santificação. Alguém que está chafurdado no pecado deve ter dúvidas sobre a sua própria salvação, deve se questionar: caramba, será que eu sou salvo mesmo? Estou vivendo chafurdado no pecado, não tenho crise de consciência nenhuma com isso. A dúvida do filho do jovem rico deve estar presente, não é? Paulo fala assim em 1 Coríntios 6:9: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Amém? Amém, gente? Tá fraco, hein? Amém, gente? Vocês não são esses. A identidade que vocês receberam quando vocês nasceram de novo é uma nova identidade em Cristo. Então, a vida em pecado é uma subvida, é uma falsa vida. Acreditar que a vida está paga é crer que Jesus ressuscitou por nós, para a gente viver uma vida nova. Há um texto muito marcante de Tiago, no capítulo 2, verso 19, em que ele diz assim: você crê que Deus existe? Faz bem, porque até o diabo, até os demônios creem e tremem. Crer em Jesus, o diabo também crê. Tiago está argumentando o seguinte: olha, não adianta dizer que é cristão, tem que viver como cristão. A fé sem vida santa é morta. A fé sem vida dedicada a Deus, uma fé sem uma vida consagrada, é uma fé morta, é uma fé que não tem nada a ver com a fé do Evangelho. Então, segundo o fundamento apontado, é que a obediência a Deus só é natural para quem já ressuscitou, mas sempre é natural para quem ressuscitou. Terceiro fundamento que ele coloca do verdadeiro Evangelho, para se opor àquele falso Evangelho daqueles homens, é que nós estamos livres da condenação que nós merecemos. Verso 13, no final diz assim: ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Está dizendo: olha só, a gente é livre de uma condenação que a gente merece. Existe um escrito de dívida que está sobre nós, por natureza. Eu lembro quando eu me converti, que eu tinha um seguinte pensamento: cara, eu era adolescente, no final da adolescência, e eu queimei muito meu filme com a minha família. Eu tinha uma imagem totalmente destruída, eu conhecia muita gente da igreja, e as pessoas da igreja já sabiam quem eu era, que não era flor que se cheirasse, né? Como se diz. E aí eu pensei assim: bom, agora eu vou começar uma nova vida. Agora Jesus transformou meu coração, agora eu sou uma nova criatura. Tudo bem, mas olha só, eu sei que eu queimei meu filme demais. Eu sei que agora não tem mais volta, cara. Meu filme está queimado, já era. E o que me surpreendeu foi que em pouco tempo os testemunhos das pessoas em relação ao milagre que Deus tinha operado no meu coração se multiplicaram. E eu não sentia mais o impacto desse peso de culpa e de condenação que eu carregava. E para mim aquilo foi muito impactante. Como é que pode? Tudo bem que eu fui consertado, mas eu vou continuar com o filme queimado. E Jesus falou: não vai. Eu vou fazer tudo novo. Talvez alguns aqui tenham assistido a um filme
de 40 anos atrás, de uma obra antiga, clássica do século XIX, chamada Letra Escarlate. E o que é essa obra? Fala de uma realidade legalista dos puritanos da Nova Inglaterra, ali de Massachusetts, no contexto ainda do início da colonização inglesa nos Estados Unidos, em que uma mulher se apaixona por um pastor, e eles se envolvem, e eles caem em adultério, e ela engravida, e quando ela engravida, a comunidade fica sabendo, o marido dela fica sabendo, e uma coisa abominável, óbvio, pesada mesmo, né? E aí o que aqueles puritanos fazem? Obrigam ela a andar com a letra A vermelha, bordada, grande, na roupa dela a partir dali. A de adultério. Para que por onde ela passasse, todo mundo soubesse que era uma adúltera andando ali. Tem alguma mentira nesse A? Tem alguma coisa de errada no fato de que ela pecou? Ou seja, alguém duvida disso? Não, ninguém duvida, ela pecou mesmo. Mas é assim que o Evangelho ensina a gente a tratar as pessoas que erram? Bota uma marca, bota uma letra, vamos humilhar essa pessoa incansavelmente. Não é. Não é esse o caminho de conserto. Não é expondo a pessoa à humilhação que a gente vai ajudar essa pessoa. Isso é um evangelho distorcido daqueles legalistas. E aí, essas pessoas que não conheceram a graça. Imagine que você tenha uma ficha muito feia na justiça, e aí, você tem coisas terríveis que foram para a justiça, e quando você coloca seu nome lá no Google, aparece aquela relação de um monte de coisa errada que você fez, de um monte de processo que você está carregando contra você. Agora, imagine que você tenha o poder de ir lá, hackear essas páginas e apagar esses dados, né? Diante da justiça dos homens. O que Paulo está falando aqui é que o que Jesus fez na cruz foi isso. Ele apagou a escrita de dívida que era contra nós, removeu ela inteiramente e cravou na cruz. Ele não apagou a nossa dívida com a justiça dos homens, ele apagou a nossa dívida com a justiça perfeita de Deus. E isso é maravilhoso. E isso é o Evangelho. Eu mereço a condenação, mas eu sou perdoado. É isso que Jesus faz. E a gente precisa passar isso adiante. Um dos versículos mais pesados em toda a palavra de Deus está lá em Mateus, assim que Jesus acaba de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele fala assim, Mateus 6,14: porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem, muito menos o Pai de vocês vai perdoar vocês. Deus impõe uma condição para perdoar, e a condição é: você não pode reter a graça que foi dirigida a você. Você não tem o direito de fazer isso. Se você foi alvo da graça e desse evangelho maravilhoso, você não tem direito de se tornar um legalista no meio da comunidade da fé. Você não tem direito de tratar as pessoas à risca, olho por olho, dente por dente, lei de talião. Você não tem direito de viver o evangelho da lei de talião. Você tem que viver o evangelho da graça de Jesus. Você tem que passar adiante, isso que Jesus está falando. Porque se você não perdoa, muito menos Deus vai te perdoar. Porque Deus pode não te perdoar, Ele tem autoridade, Ele nunca pecou. Mas a gente não, nós somos pecadores miseráveis. Reter o perdão é dizer: eu sou melhor do que ele, eu tenho o direito de não perdoar. E isso é uma grande abominação para Deus, como Jesus está explicando aqui. A gente tem o dever de passar a graça adiante. Jesus perdoou Pedro por ter negado a ele, e restaurou Pedro, e Pedro foi um dos apóstolos mais usados na igreja primitiva. Jesus perdoou Pedro, Tiago e João no Getsêmani, que não puderam vigiar nenhuma hora com ele. Ele perdoou, e esses homens foram usados por ele. Quem sou eu para reter o perdão? E uma quarta e última lição, um quarto e último fundamento do verdadeiro evangelho, contra aquelas acusações que os colossenses estavam enfrentando, é que não há por que temer o acusador. Veja bem,
o acusador, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele em alguns momentos da história da igreja foi usado para se pregar um tipo de evangelho movido por medo. Então, durante a Idade Média, por exemplo, isso aconteceu muito, não é? Existia aquela pregação que colocava medo, cuidado, se você fizer isso, Satanás vai lá. Só que esse não é o evangelho de Jesus. João explica assim, 1 João 4, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que busca viver uma vida de obediência, movido por medo, não entendeu ainda a mensagem do Evangelho, não entendeu a mensagem do amor de Deus. O amor expulsa o medo. Eu não obedeço porque eu tenho medo de Satanás, do acusador, do que ele pode fazer. Eu não tenho medo porque eu estou sendo condicionado por uma liderança abusiva de um falso evangelho da Idade Média. Não, eu obedeço porque eu entendi que eu fui alcançado pelo amor de Deus. Obediência com base no amor, que entendeu a segurança que a graça de Deus nos proporciona, é uma obediência sustentável, não é uma obediência momentânea, de palha, é uma obediência que vai perdurar. Não é o legalista que vai acabar chutando o balde, porque viu que aquele evangelho que ele acreditava é insuportável. E aí Paulo diz assim no verso 15, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele está dizendo assim, olha, não tenham medo de Satanás, ele já foi derrotado. Como a gente canta aqui, né? O inimigo foi derrotado, nem a morte pôde o impedir, mas nada pode, então, prevalecer sobre esse verdadeiro evangelho. Os colossenses estavam lutando contra uma filosofia judaica de influência grega, que considerava que os cristãos ainda eram vulneráveis a forças espirituais. Então você tinha que ser aquele cara do rigor ascético, que se você vacilar na sua ascese, você vai acabar sendo alvo de um ataque, né? E aí Paulo fala assim aos Efésios, capítulo 1, verso 20, em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, foi o poder que Deus exerceu, um poder que colocou Cristo reinando sobre todo o principado e potestade. E o mais legal também em Efésios é que Paulo fala, primeiro ele fala que Cristo está sentado sobre todo o poder e autoridade, reinando sobre todo o poder, autoridade e governo. E no capítulo 2, verso 6, ele fala, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Espiritualmente, eu e você temos autoridade sobre Satanás e os demônios. Sabia disso? Isso é bíblico. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Lucas 10, 19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Não é a igreja que está acuada contra o avanço das trevas, não. São as portas do inferno que não resistem ao avanço da igreja. Esse é o verdadeiro evangelho, contrário àquele que obedece por conta do medo. Então, algumas aplicações. Primeira, rejeite toda culpa indevida. Rejeite toda culpa indevida. Existe uma culpa que Paulo fala assim, olha, tem uma culpa que é boa, uma culpa segundo Deus, há um arrependimento, um pesar segundo Deus que produz arrependimento, e isso é bom, porque isso aperfeiçoa a gente, isso aproxima a gente de Deus. Mas tem uma culpa que não, que gera morte. Há uma culpa má que afunda a gente, uma culpa que afasta a gente de Deus, ela é humana, ela é demoníaca. E a gente precisa entender que a gente não pode ser dominado por essa má culpa. A gente deve ser, sim, dominado pelo desejo de viver o testemunho cristão.
Deixe que o Espírito Santo te purifique de toda culpa indevida, não é? Alguns teóricos da psicologia dizem que todo tipo de psicopatologia está de algum modo relacionado a uma culpa que a pessoa carrega. E é natural que a gente tenha problemas com culpa, porque a gente é culpado, desde a queda, não é? Mas a gente tem que entender essa mensagem da graça do Evangelho. Parece estranho isso, mas não é incomum, não é raro alguém chegar no gabinete e falar isso para a gente: pastor, eu não consigo me perdoar, eu não consigo entender como é que Deus perdoa, por que Deus me perdoou? Eu não consigo me perdoar, como é que Ele me perdoa? E a gente tem que pregar o básico do Evangelho para essas pessoas, né? Então, cuidado com a culpa indevida, né? Nosso Deus não apoia um religiosismo legalista. Ele quer que você viva uma vida de abundância, uma vida de superação, uma vida cheia do Espírito Santo. Segunda aplicação: trate as pessoas com a mesma graça que Jesus trata você. Ou seja, passe adiante a graça que você recebeu. Isso é o básico. Trate as pessoas. Você foi alvo da graça de Deus, da bondade de Deus. Lembra de Estevão no martírio? Atos capítulo 7. Ele prega todo o conselho de Deus ali, de forma surpreendente, faz uma síntese de toda a história da revelação. E aqueles fariseus cheios de ódio apedrejam ele até a morte. Enquanto ele era apedrejado, ele é capaz de fazer a oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Você chegar para alguém que está te matando e pedir ao Pai e orar por eles. É alguém que entendeu a graça. É alguém que entendeu que está no mundo em que muita gente mais está agindo movida por forças que estão fazendo deles fantoches. Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma batalha. Vocês receberam de graça também deem. Mateus 10, verso 8. Terceira aplicação: santifique-se com a motivação correta, agradar ao Senhor. Busque santidade, mas não de forma moralista. Não busque imitar a Cristo como um fim em si mesmo. Não, eu quero imitar a Cristo porque eu fui alcançado por Ele. Eu tenho o Espírito Santo, eu sei que é o melhor, e eu sei que eu dependo totalmente do poder do Espírito para viver a verdadeira imitação de Cristo. E eu busco imitar a Cristo porque eu estou unido a Ele, porque eu sou o corpo de Cristo. E toda a glória da minha obediência a Cristo deve ser creditada a Ele. Amanhã é dia de ceia. Amanhã não é dia de você que já fez o batismo, já passou pelo batismo, vir aqui e falar assim: ah, Jesus, hoje eu vou tomar ceia, como eu mereço. No último mês eu não bebi, não fumei, não cheirei, não forniquei, não adulterei, agora eu posso tomar porque eu sou bom. Não é isso, não tem nada a ver, a mensagem não é essa. Examine-se, então coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque eu vou tomar para lembrar de que o Evangelho é o Evangelho da graça, não é o Evangelho que diz que eu fiz por onde ser salvo, é o Evangelho que diz: Cristo teve o corpo dele despedaçado naquela cruz, maltratado, teve o sangue dele derramado, e é por isso que eu estou vivendo como corpo de Cristo, e é por isso que eu vivo em comunhão com Deus. A glória e o mérito são dele. E a quarta e última aplicação: exerça a autoridade que o nome de Jesus lhe confere sobre o acusador. Não tenha medo do diabo, tenha medo de viver uma vida de desobediência a Deus, uma vida de frieza, de falta de fé, uma vida que não entendeu a graça, que é refém de evangelhos legalistas. Isso você deve temer, né? Mas o inimigo não é o seu maior problema. Para pensar e analisar a palavra de Deus. Você vai ver que há alguns textos que dão um rumo para a gente, que dão um norte para a gente em relação à batalha espiritual, ao enfrentamento de Satanás, que posicionam a gente, que ensinam os cuidados que a gente tem que ter, é verdade. Mas tem gente que vê isso na Bíblia inteira. E você pega o Novo Testamento, você vê que mais de 90% ali está falando sobre santificação da igreja. O maior inimigo nosso não é Satanás, isso é o nosso próprio pecado, a nossa própria natureza pecaminosa.
E a gente precisa, diante de Deus, buscar uma vida cheia do Espírito, para ser vitorioso não só sobre essa natureza pecaminosa, como também aí, em consequência, sobre o inimigo das nossas almas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse texto que trouxe para a gente fundamentos do verdadeiro Evangelho. Livra a gente, Senhor, de dar lugar a percepções sobre a vida cristã que não tem origem verdadeira na Tua palavra. A gente sabe que se a gente der lugar ao legalismo, a fofoca vai entrar, a maledicência, uma comunidade adoecida pelo julgamento gratuito e sem fundamento, irresponsável. Não é isso que a gente quer, Senhor. A gente quer ser uma comunidade perdoadora, uma comunidade onde todos sabem que estão debaixo da mesma cruz, onde todos sabem que só existem como igreja, só estão na Tua presença pela Tua obra na cruz por nós, Senhor. Faz assim com a gente, continua nos levando a viver e a contemplar e a Te adorar pelo verdadeiro Evangelho pregado por Jesus. Em Teu nome que a gente pede, Jesus. Amém, Senhor.